Agora, esse período a década, que década foi essa? A década de 80. Foi a década que todos os cristãos pentecostais, todos, sem exceção, havia uma fome, havia uma sede, havia uma urgência, porque, vou ser sincero para você, era chata as igrejas, era muito chato. Os cultos eram chatos, os cultos eram só o sangue do cordeiro, entendeu? Os pastores também eram chatos, muito pesado, muito rígido, muito, né? Então a gente tinha sede de Deus, a gente queria ouvir a palavra, uma palavra da parte de Deus que nos restaurasse. Então a palavra era difícil você ouvir em São Paulo, né? Só teve 2 ministérios que tinham a palavra, depois um só. Imagina você, numa cidade como São Paulo, só uma igreja está ministrando a palavra do Senhor. Imagina você. Eu vivi isso no ano de 86. Amém? Então, era um período que eu orei muito, busquei muito. Aí, quando chegou na década de 90, Deus falou, bom, agora eu vou responder o clamor da década de 80. Então, eu entendi, pastor Ariston, que Deus age em estações. Nós temos que entender as estações de Deus. As 4 horas de oração leva você a conhecer, a discernir, a atuar na estação de Deus na sua vida no momento. Porque você pode estar passando por um momento de deserto, mas você não vai ficar aí. É uma passagem. Certamente Deus quer ensinar, que Deus quer instruir. Ou um período sabático, como agora é moderno, né? Agora é um período sabático, né? Um período de transição, na verdade. Não importa o nome que você dê, mas é um momento que Deus quer você com Ele. E Ele quer você com Ele, e Ele quer estar na sua vida, Ele quer entrar, Ele quer agora você na agenda dEle. Ele quer você sem distração. Então não é deserto, é comunhão. É momento de relacionamento com Deus. É um momento ímpar, é um momento extraordinário, que Deus está para responder a você. Então esse momento de separação para Deus é fundamental, em nome de Jesus. Jesus. E como fazer, apóstolo, para a igreja voltar a essa fome, essa busca dos pastores, apóstolos, bispos, membros, levitas, orar para valer? Pastor, a gente só ora para valer quando nós nos frustramos com tudo aquilo que nós estamos fazendo. E não tem saída. A saída é só para cima. É você parar e realmente entrar na presença de Deus, porque são respostas que só Deus pode dar. Livros não te dá, mentoria não te dá, amém? Só Deus vai dar isso para você. Então, eu tenho uma boa notícia para dar para você profeticamente. O Espírito Santo já está se movimentando. Amém. Eu já estou ouvindo líderes que outrora eram acomodados, já estão orando e jejuando e passando 2, 3 horas. Amém. Já está acontecendo. O próprio Espírito Santo está espremendo. Porque Deus não pega leve comigo, pega leve com você? Você acha que ele vai pegar leve com a igreja? Não vai pegar. O Espírito Santo está se movendo, hein? O Espírito Santo está se movendo e o Senhor está chamando a sua igreja. O Senhor está chamando a sua igreja para um particular. Para um particular com Deus, porque nós estamos para adentrar nesse último período de colheita da igreja. É algo que o Senhor vai fazer que Ele nunca fez, nem nos dias de Atos. No capítulo 2 de Atos aconteceu, está reservado para este tempo. Porque esse tempo? A malignidade, a indiferença, a frieza tem se expandido no mundo todo, mas está havendo uma sede, uma fome de Deus. Eu estou sabendo agora, exatamente agora, que está havendo um despertamento espiritual na Inglaterra. Aleluia. Todos os missionários falavam que a Inglaterra, a igreja morreu. Não morreu, porque a igreja é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja e ele enviou o Espírito Santo. E está havendo um despertamento na Inglaterra.
Eu tive na Inglaterra com a minha família, e era um sonho passear com a minha família, eu só consegui em 2021. Ainda 2020 foi o ano da parada, né? No Brasil, o mundo todo parou por conta daquela epidemia. 2020 tinha ainda resquício, então o mundo ainda estava praticamente também um pouco parado. Eu consegui ir para a Europa. Era um sonho que eu tinha de fazer mochila com a minha família, passearmos na Europa. Então fizemos um evento lá em Porto, em Portugal, né? O Abala Portugal, né? Depois fomos para a Europa. Aí fomos para a Inglaterra, fomos para a Grã-Bretanha, tivemos também de Portugal, fomos para a França, fomos para a Inglaterra, tivemos também na Escócia. Foi assim, momentos tremendos que eu vi o Espírito Santo se mover, eu vi muita fome, muita sede. Mas na Inglaterra eu tive uma experiência tremenda, porque eu estava no saguão do hotel e a minha neta estava brincando, de repente 2 homens, eu percebia que eram muçulmanos de origem árabe, né? Estava olhando para minha neta, já fiquei esperto, né? Obviamente, né? Eu tinha um avô ciumento, né? Já fiquei olhando, já para eles, já discernindo. Aí o Espírito Santo falou: não, sou eu que estou atraindo eles, porque a minha neta é a minha primeira neta, meu primeiro neto é uma menina, a Cat. Ela é muito graciosa, ela é linda, ela é graciosa, ela tem uma graça, um carisma, brincando, né? E os 2 homens ficaram atentos a ela. Aí ficaram mais próximos dela, eu peguei, me levantei, dei um abraço nela, tal. Aí o Espírito Santo falou: não, eu preparei. Eu quero que você ministre sobre esses 2 muçulmanos. O Espírito Santo já deu a letra, falou que eles eram muçulmanos. Eu falei: o primeiro está com um problema sério na coluna. Pergunta para ele. Eu falei: escuta, você está com um problema sério na coluna? Ele olhou para mim assim, os olhos regalados. Eu estou sim. Por quê? Falei: porque Deus está me mostrando que você está com esse problema na coluna. Aí as lágrimas já começou a descer. Você deu um mau jeito, você foi carregar, você trabalha e você pega muito peso, você pegou de mau jeito e deu um claque, deu um barulho na sua coluna e você está com um problema sério na sua coluna. Mas eu creio que Jesus pode curar você. Você crê em Jesus? Aí ele ficou assim sem responder, porque ele é muçulmano, né? Muçulmano só crê em Alá. E eu falei: você crê em Jesus? Porque o Jesus dos muçulmanos é um profeta, não é Deus. Ele é da mesma estatura de Maomé. Mas eu falei: você crê em Jesus? Porque quem revelou para mim foi Jesus. Aí eu deixei de falar Deus, para não pensar que era Alá. O Alá dele é o de cá, que é Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Eu falei: foi Jesus que me revelou. Você crê que Jesus cura? Ele ficou meio assim: bom, se você não crê, eu creio por você. Procure a sua dor agora em nome de Jesus. Ele falou: nossa, sumiu a dor. O que é isso? Aí o amigo dele: sumiu mesmo? Sumiu. Sumiu. Eu falei: e você? Para o amigo dele. Eu fiquei: Espírito Santo, e o amigo dele? Você não vai pegar o amigo dele? Aí o amigo dele falou: e você? Você está trabalhando, levantando dinheiro, tentando guardar dinheiro para trazer a sua família para a Inglaterra e você não consegue guardar dinheiro. O dinheiro some. Você não consegue. Bum, desmontou aquele homem. Um homem sisudo, um homem grandão, enorme, as lágrimas descendo, pois Deus está mandando dizer a você, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele vai trazer a sua família, porque você falou com Deus. Eu falei: é verdade? Ele falou: é verdade. Posso orar por vocês? Eles falaram: pode. Então repete essa oração comigo. Eu tinha um intérprete comigo, obviamente, que era o irmão Douglas, estava me interpretando. Eu falei: repete comigo. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Senhor, como seu Salvador, eu te recebo como meu Senhor, como meu Deus, meu Salvador. Rapaz, os 2 receberam Jesus como Senhor Salvador. Da glória. E aí eu saí por Londres chorando, porque eu via jovens caídos na rua, jovens bonitos, pastor Ariston. Jovens de 17, 18 anos de idade, 20 anos de idade, jogados nas sarjetas, bêbados, alcoólatras. E eu falei: Senhor, levanta uma igreja, levanta uma geração. Senhor, e comecei a chorar. Eu comecei a chorar, porque eu ia num trajeto do hotel onde nós estávamos até no restaurante onde nós íamos, dava mais ou menos 20 minutos, a gente andando a pé.
uns 20 minutos, um trajeto longo. Porque lá você anda a pé ou você anda de ônibus. Então eu falei, não, vamos andar a pé, que a gente precisa andar a pé também. Aí fomos. E eu fui orando na rua, orando, 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 e estendendo as mãos sobre esses jovens e pedindo para Jesus libertar. Conclusão, estou ouvindo agora que está havendo um avivamento nesse ano. Eu fui em 2021, 22, 23, 24. 3 anos depois, eu vejo a resposta. Claro que não só eu estava orando, a igreja estava orando, muitas agências missionárias orando, obviamente, mas eu vi a resposta das minhas orações, porque aqueles jovens que estavam bêbados, alcoólatras, cheirando, até defecando em lugares. Era uma tristeza você ver a miséria humana dos jovens na Inglaterra. Hoje estão sendo evangelizados, estão indo para a igreja, tem fila. Quando você poderia imaginar uma fila? Depois eu vou mandar para você um vídeo. Uma fila de pessoas querendo participar de um culto na igreja em Londres, na Inglaterra. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, que Aleluia. bênção. Glória a Deus. E apóstolo, nosso programa, graças a Deus, está alcançando muita gente na Europa, brasileiros que moram lá na França, Inglaterra, Portugal, tem bastante gente em Portugal. E esses que estão acompanhando o nosso programa, graças a Deus, é pessoas famintas, com sede. Uma irmã lá na França, olha, mandou uma mensagem para mim, eu abri uma igreja avivada aqui de um apóstolo. Aleluia. Creio que também Deus pode usar. Então espalhe aí esse programa. Você da Europa aí, de Portugal, França, Inglaterra, espalhe aí na Europa. Quem sabe, através desse programa, Deus toca, desperta pessoas para estar orando mais. A oração é a resposta. Apóstolo, eu fiquei curioso que você é muito usado na profecia. É uma pergunta que até quando eu via no Abala São Paulo, você profetizando para um, profetizando para outro. Toda pessoa que você olha, você vê algo? Tem alguma palavra profética? Não, claro que não. Obviamente que não, né? Não sou místico. Meu Deus, não. Pelo contrário, eu não vejo nada. Não vê nada? Nada, absolutamente nada. Aí, de repente, é o de repente de Deus. De repente, bum, acontece. Aí eu vejo, a Espírito Santo me fala, e eu tenho visão aberta. Então eu vejo luzes, eu vejo anjo, eu vejo mistérios de Deus sobre a cabeça da pessoa. Por exemplo, eu estava na Flórida, nos Estados Unidos, e estava conversando com o pastor Luiz, lá na Flórida. Eu ia estar pregando à noite na igreja dele, a gente conversando, batendo um papo e tal. Aí, de repente, a esposa dele recebe na casa uma ovelha deles, uma irmã. E as duas começam a chorar, eu ouço as duas chorando. Estou aqui ouvindo, conversando com ele, mas estou ouvindo as duas chorando na sala. Nós estávamos na outra parte da sala e as duas chorando. Aí, de repente, a irmã vem em lágrimas para que eu orasse por ela. Ela falou, me dá licença, Luiz. Ela falou, olha, pastor, você pode orar? Você pode orar? Quando eu olhei assim para ela, abriu a visão espiritual, apareceram 2 anjos, mas peraí, antes, apareceu 3 ferramentas em cima da cabeça dela. Apareceu primeiro um bisturi. Aí eu entendi que Deus queria fazer uma cirurgia. Segundo, apareceu uma tesoura. Eu entendi que Deus queria cortar. E terceiro, apareceu uma agulha cirúrgica. Eu entendi que Deus iria fazer uma cirurgia profunda. Aí, após essas três ferramentas cirúrgicas, aí aparecem 2 anjos. A coisa mais linda. Eram anjos que atuam na área de operação. São anjos que operam na área da cura divina. Então, o primeiro anjo, a impressão que dava, que estava do lado direito dela, era o anjo que ia fazer a operação. O segundo anjo estava com uma bandeja com órgão vindo do céu. Porque aí Deus me deu a revelação, a palavra de conhecimento. Porque a profecia, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento de espírito, operam tudo juntos.
Ali o apóstolo Paulo faz, em 1 Coríntios capítulo 12, ele faz uma relação dos 9 dons do Espírito Santo para nós entendermos, porque ele tinha essa compreensão, né? E aí muitos líderes têm esse entendimento, são 3 dons de revelação, 3 dons de locução e 3 dons de poder, ou de autoridade, como alguns preferem. Então ali eu vi a manifestação, eu poderia dizer, até dos 9 dons do Espírito Santo ali, porque você não fica vendo o anjo e se comportando normalmente, você explode em espírito, você está diante da glória de Deus. E eu comecei a orar em línguas, falar em línguas e mistério com Deus, e aí Deus deu a interpretação. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, diga para ela que o médico disse para ela que o útero dela está todo cancerígeno, e que vai ter que tirar as trompas, tirar tudo, e ela jamais será mãe. Fala para ela que eu estou trocando o órgão dela agora. Quando eu falei isso, eu liberei o anjo pegou e tirou, colocou a mão dentro do ventre dela e arrancou um útero cancerígeno, e aí colocou na bandeja, pegou o outro órgão, um útero novo, e colocou dentro de volta. E eu, para entender o que ela estava sentindo, que eu queria, eu estava vendo na visão. Mas eu queria, o que você está sentindo? Ela falou, pastor, é como se uma mão de fogo colocasse a mão dentro e arrancasse. Ela ganhou um órgão novo. Glória. O marido dela era espírita e barra pesada, ameaçava bater ela se ela fosse na igreja, proibia ela de ir na igreja, encardido. Quando essa moça foi curada, ela foi no médico, o médico viu um útero novo, o médico se converteu. Nasceu uma criança, nasceu o João, não lembro agora se era Pedro João ou João Pedro. Eles vieram de lá de Miami, em São Paulo, na época da Luz para as Nações, para me consagrar essa criança ao Senhor. Foi a primeira criança que eu consagrei, porque nós não éramos igreja, era uma missão, mas ela queria que eu consagrasse ao Senhor Jesus. E eu disse para ela, olha, vai nascer uma criança, não dê, e vai ser menino. Não dê o nome dessa criança, você vai ter um filho, não dê o nome dessa criança, o nome de Sérgio ou Luiz, não, dê um nome bíblico. Ela deu, não sei se é Pedro João ou João Pedro. E nasceu uma criança linda, para a glória do Senhor Jesus. Então surgiu de repente. Eu não fico vendo direto. Às vezes Deus mostra, às vezes Deus não mostra também. Mas é assim que funciona, é na dependência do Espírito Santo. Agora eu percebo, da dependência do Espírito Santo. Agora eu percebo que quando eu oro em línguas, mais tempo flui mais. Quando eu oro menos, flui menos. Então o segredo está aí. Na oração em línguas vai fluir mais, vai fluir. Então aí flui. E de repente eu estou em ambientes que Deus quer alcançar pessoas. E eu pergunto ao Espírito Santo, você quer alcançar alguma vida aqui? Eu quero. Então eu fico alerta, esperando a direção. Eu fui, por exemplo, almoçar num restaurante, eu e a Bispa. Nós tínhamos o escritório da LPN. E eu falei, amor, tá, vamos almoçar? Vamos. Aí fomos num restaurante, tal, encontramos, tinha até fila, né? Então, você tinha que esperar. Então, a espera sua, você ia no balcão e tomava um refrigerante, um suquinho e tal. E eu deixei a minha esposa para ela já no balcão, já pegar o nosso lugar, na mesa. E eu estava estacionando o carro, porque nós ficávamos ali perto dos jardins, né? E aí, na hora que eu sento, acabei de sentar, aí uma senhora aqui do meu lado fala, tá bastante calor, né? Falei, nossa, muito calor. Aí ela pegou e deu uma ordem para o rapaz. Aí eu prestei atenção e falei, bom, será que ela é dona do restaurante? Mas, enfim. Aí ela começou a puxar conversa comigo novamente. Ah, tá muito calor, esse suquinho é bom. Eu tomando um suco de laranja. É realmente muito bom. E a minha esposa não é muito de falar. Hoje ela fala mais, mas naquela época ela era totalmente calada. Ela ficava só observando aquele olho azul dela de lince, ficava olhando, né? Mas tudo bem. Aí de repente o Espírito Santo falou comigo do nada. Eu tomando suco. Sabe por que você está aqui? Eu falei, por quê? Porque ela hoje vai suicidar às 5 horas da tarde.
Ela escreveu uma carta para a filha dela, o marido separou dela, a filha é casada, ela se sente sozinha, uma solidão profunda, e ela não tem mais prazer em viver. E ela escreveu uma carta, já está com os medicamentos preparados para morrer dormindo. E eu trouxe você hoje aqui, porque eu tenho um plano na vida dela. Aí eu falei, qual é o nome da senhora? Ela falou, Maria. Dona Maria, a senhora preparou uma carta de despedida para sua filha. Por que a senhora está desistindo da sua vida? A mulher deu um grito. Deu um grito que assustou todo o restaurante. Mas foi aquele grito de libertação. Aí comecei a ministrar sobre a vida dela. Comecei a ministrar, ela recebeu Jesus ali sentado. Não muito alto, baixinho, mas ela chorou bastante e tal. E ministrei sobre a vida dela e tal. Ela falou, fulano de tal, prepara uma mesa para eles agora. Aí ganhamos uma mesa. Porque você tem que esperar mais uma hora, ganhamos uma mesa. Ela era a dona. Ela era dona do restaurante e foi ganha para Jesus, amém. Glória a Deus, Amém? aleluia, é bênção. Mas vem assim, De repente. você não fabrica nada, você depende do Espírito Santo. Depende do Espírito Santo, amém? E eu conheci um pastor amigo meu que, não sei se ele era o Deus dava a palavra profética. Não sei se ele via ou como era a profecia, mas só que às vezes algumas profecias eram muito fortes, ele ficava com medo de falar aquilo. Não sei se era medo de a pessoa não receber ou medo de não acontecer. Eu acho que era talvez, não sei, ele tinha medo de falar. Acontece isso, você recebeu, já aconteceu, talvez você recebeu algo tão forte, você fala, isso aqui é muito pesado eu falar. Ou você fala, Pastor, já passei muito disso. Vou contar aqui duas experiências fortes. Eu vou visitar uma irmã, que é uma profetisa muito usada pelo Espírito Santo. E na hora que eu vou visitar essa irmã, vem 3 famílias, 3 casais, buscar uma direção de Deus através dessa profetisa. Como a minha aparência sempre foi essa cara que Jesus me deu, esse que vos fala, amém? Não tem aparência de crente, né? Muito menos de líder. Hoje ainda tudo bem, né? Os líderes, naquela época, estou falando década de 80, tá? Os líderes eram mais comedidos. Eu não, sou alegre demais, né? Feliz demais para ser crente, né? Isso aqui, você é muito feliz, você é muito feliz. Essa felicidade sua aí é meio estranha. Já falaram isso até para mim no começo da minha fé. Fui muito criticado, muito incompreendido. porque os crentes ficavam com a cara amarrada no passado. Justamente, aquelas caras de limão azedo, né? E aí o que aconteceu? Aí o Espírito Santo falou assim comigo, olha, o que eles estão querendo, a direção que eles estão querendo para a vida deles, está com você, não está com a minha serva. Falei, Senhor, não, eles não vão aceitar, eles não vão receber, pelo contrário, eles vão até murmurar e pode até pecar contra o teu espírito, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, passa de mim esse cálice. Senhor, não, 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 porque eu sabia que a palavra era dura. Eu já sabia que era uma palavra dura para os 3 casais. E a irmã estava só embromation, né? Não, porque Deus já falou. Ela estava sem resposta de Deus. E os irmãos pressionam os profetas, né? Pressionando a profetisa. Não, irmã, porque nós precisamos de uma resposta agora, ora por nós tal. E os irmãos também ajudavam a irmã. Então, coitada da irmã. A irmã era sozinha. Tinha 2 filhas e profetiza, atendia as pessoas em casa. Ela não tinha nem tempo para lavar roupa, tinha irmãs que ajudavam ela até. Era uma irmã que vivia um momento assim de transição na vida dela. Depois ela casou, aí Deus restaurou a vida dela, glória a Deus, aleluia. Mas enfim, pressionaram e Deus não estava dando a direção para ela. Deus falou, é com você. Eu falei, não, Deus, eu não vou entregar isso aí não. Não, Senhor, tem misericórdia. Não, Deus, fala com ela tal. Aí o casal sai. Os 3 casais perceberam que Deus estava falando, os maridos despedem das 3 esposas, os 3 maridos das 3 esposas, e saem. E elas também saem e vão para o carro. No trajeto da casa tinha um corredor de mais ou menos 50 metros até o portão, e a rua era uma rua sem saída. E tinha um monte de jovens brincando na rua, jogando bola, as famílias para fora, tal, não sei o quê. Aí Deus falou assim comigo, se você não entregar hoje o que estou mandando você entregar, hoje mesmo eu vou requerer de ti.
Não, Senhor, tem misericórdia. O quê? É para agora. Eu não quero nem saber. Eu vou entregar. Que isso, amado? Cair na mão de Deus? Não, 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 não. Eu vou entregar agora. Deus, segura elas agora. Elas ligaram o carro, acho que era até um Chevette, ligaram o carro e o carro começou a... Ligaram e aí, segura lá, Senhor, segura, e saí correndo. No que eu falei, irmã, me desculpa, me perdoa, mas vocês estavam buscando uma direção de Deus e Deus falou comigo, assim diz o Senhor para vocês. Ela falou, mas peraí, deixa eu sair de dentro do carro. As três saíram. No que as três saem, os maridos estão chegando para pegar as esposas. E eu começo a profetizar para elas. Conclusão, o jogo das crianças parou. Os vizinhos foram tudo ouvir o que Deus estava falando com aquelas três mulheres. Os maridos chegaram, conclusão, o que Deus falou com eles, mas ó, foi duro. Mas eles eram de Deus. Eles queriam uma resposta de Deus. Porque eles iam sair da igreja. Eles já estavam fazendo um movimento já para querer sair da igreja. Enquanto pastor. E Deus falou duramente com eles, falou claramente com eles. Eles se arrependeram, depois foram renovados, foram cheios de Espírito Santo e começaram a pular em mistério na rua. E eu também com eles, né? Então isso acontece. Agora, teve uma vez que eu passei um momento difícil. Entregar profecia. Eu falei, Deus, eu não quero ser profeta, não. Deus, por favor. Irmão, não tem jeito. Quando Deus tem um chamado, quando você é escolhido, o escolhido não tem escolha. Ou você obedece ou você obedece. Né? E aí, eu estou num grande evento, não vou falar o nome do país, um país onde um apóstolo está sendo homenageado, um apóstolo estrangeiro. E aquela festa para ele e tal, não sei. Aí Deus fala comigo. Eu falei, meu Deus, não, Deus, eu não quero ser estragar a festa, não, Deus. É uma festa tão bonita do teu servo, eu amo ele. É um irmão muito amado. Dura. Põe dura nisso. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Não, Deus, não. Aí um irmão vem, que é assessor dele, né, nesse país, fora do Brasil, na Europa. Aí ele vem e fala assim, olha, apóstolo Sérgio Lopes, que bênção. Ele vai ficar feliz de saber que você está aqui e tal. E eu passei lá só para cumprimentar ele. Era uma festa, todo o ministério reunido, todas as igrejas reunidas para festejar. Aí eu falei, não, Deus, eu não vou falar isso. Eu não vou falar, Deus, eu não quero ser um estraga-festa, Deus, é um momento de festa, não, Deus. Aí me leva, aí esse assessor dele me leva dentro do gabinete desse apóstolo. Olha, quem está aqui, apóstolo fulano de tal, é o apóstolo Sérgio Lopes, tal, não sei o quê, oh, que bênção, tal. E Deus falando, fala para ele. Fala para ele, não, Deus, tem misericórdia, eu não vou falar, Senhor, tem misericórdia, eu não vou falar, eu não sou homem de rejeitar. Mas Deus, tem misericórdia. Aí eu falei, Deus, então me dá um sinal. Deus toma a boca dele. E você tem uma palavra para mim, pode entregar. Eu falei, agora, obrigado, Senhor. Agora o Senhor abriu realmente, né? Aí eu falei, olha, irmão, assim diz o Senhor para você. Pam, 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 pam. E ele falou, é verdade. Eu errei. Eu não deveria ter feito isso. Falei, você entrou debaixo de uma unção, você entrou debaixo de uma cobertura que não era para você entrar. Você cresceu, você prosperou. Mas este que você entrou debaixo, era para ele estar debaixo de você, e não você debaixo dele. Você não zelou pela unção que eu te dei, você não zelou pelos dons que eu te dei, você não zelou pelo chamado que eu dei, e a partir de agora eu vou tratar contigo, vou assoprar tudo isso. Em um ano, assoprou tudo. Ele teve que começar tudo de novo. E aí perdeu até a filha dele. Isso impactou a vida dele, o ministério dele. Então, irmão, o ministério profético tem espinho. Esses são os espinhos. Porque nem sempre Deus revela. Coisa boa. Não, você está diante do Senhor, profeta raiz, né? Não estou falando palavra
profética. Estou falando profeta, o ofício do profeta. Porque o ofício do profeta, ele fala da parte de Deus. A boca dele tem um coração de Deus na boca dele. Ele fala do sentimento de Deus. Ele fala dos pensamentos de Deus. Ele fala do propósito de Deus na Carabarrácia. Por isso que o profeta, ele é diferente, ele é totalmente diferente do apóstolo, totalmente diferente do pastor, do evangelista, do mestre. O profeta, ele é diferente. Às vezes ele é até mal educado, às vezes ele é ríspido. Não é porque ele é assim, não é porque ele é um brucutu, é o ofício dele, requer isso dele. Vai ver os profetas do Velho Testamento, vai ver o profeta do Novo Testamento, você vai ver isso. Agora, hoje, através da graça de Cristo, continua tendo profetas raiz, o ministério profético. Mas o ministério profético hoje está sendo muito confundido com o dom de profecia. Então a pessoa profetiza, tem uma palavra profética, porque o derramar do Espírito Santo hoje é para isso, é para equipar a igreja. Mas nem todos precisam ser profetas. O apóstolo pode profetizar, o evangelista também profetiza, o pastor também deve profetizar. Não é comum, mas ele também pode profetizar. O mestre também pode profetizar. Agora, profeta que não profetiza, meu Deus, isso aí não é profeta. Você concorda comigo? Alguém aqui no Brasil falou, não, eu sou profeta, mas nunca deu uma profecia, nunca teve uma visão, nunca teve uma visão. Não, ele pode ser uma voz profética, é diferente. Uma voz, porque dentro desse mover profético da Igreja de Cristo, ele é uma voz, mas eu vejo ele como evangelista, não como profeta. É um evangelista. Ele anuncia, ele proclama o poder do Evangelho de Cristo. E dentro dessa proclamação do poder do Evangelho de Cristo, ele está também profetizando, porque está debaixo do mover profético. Mas não significa que ele é um profeta, porque profeta raiz é diferente. E tem muito profeta raiz no Brasil? Tem muitos. Tem muitos? Mas tem muitos escondidos. Porque o profeta não fica procurando palco. Profeta raiz, não. Ele fica separado. Ele é um eremita. Ele fica separado. Eu comecei no ministério profético. No ministério profético, eu não tinha 5 amigos. Era eu e Deus. Depois, eu tinha mais 2 amigos, mas Deus não permitia eles ficarem próximos de mim. Deus colocava eles para pastorear, para mim não ficar pegado. Porque Deus queria eu separado para ele. Depois eu conheci a Bispa Vera, que tornou-se minha namorada, né? Na época era a irmã Vera, depois missionária, aí nos casamos, missionária, pastora, hoje é uma bispa e tal, mas o ministério profético é isso. Agora, Deus mudou meu ministério também, porque eu não entendia, Ariston. Eu tinha amigos meus que tinham agenda de 1 ano, eu não conseguia fazer uma agenda de 3 meses. Era máximo 2 meses. Antes do Abala. Antes do Abala. Era 3 meses o máximo. Até depois do Abala também. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Dificilmente Deus faz uma agenda anual para mim. Mas por quê? Eu não tenho. É um mistério de Deus na minha vida. Deus não quer eu preso a agenda. O máximo é 90 dias. O máximo é 90 dias. É um mistério de Deus comigo. Eu não vou discutir com Deus isso. Eu discutia, eu falo, Deus, por que isso? Por que a minha vida é... Uma hora eu estou ministrando para 6 pessoas, com tanta intensidade, tanto poder, tanta glória. Daqui a pouco eu estou ministrando para 8.000 pessoas. Aí quando eu penso, bom, agora Deus vai me liberar, né, para pregar. Aí de repente eu estou ministrando novamente para 40 pessoas. Deus, eu não entendo, o que é isso? Você não entende agora, depois eu vou dar entendimento para você. Aí entendi que o meu ministério era apostólico. Então, naquele período, eu estava no ofício do profeta. Outros períodos, eu estava no ofício evangelístico. Outros, pastoral, de apacentar. O outro, de ensinamento. Mas a minha característica é profética, porque o meu ofício, primeiro, é de profeta. Então, eu sou um apóstolo profético. Porque eu sou enviado apostolicamente, porque o profeta vê, e ele fala o que ele vê. O apóstolo crê e vê. Aí ele libera o que ele crê e vê, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém.